Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a nova estratégia do Bolsonaro. Ao saber aí que de certo modo vai ser preso, né, que a Polícia Federal está partindo para cima, já fundamentada aí, ou, né, acreditando que o Bolsonaro cometeu aí alguns crimes, e aí eu posso listar aqui para vocês. O Bolsonaro mudou de estratégia, já de certo modo tentando aí conversar com os ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros esses que até um tempo atrás ele estava mencionando, dizendo que era ruim e tal, Barroso, Alexandre de Moraes, dentre outros, mas agora a coisa mudou, tá? Então, eu vou falar sobre isso daqui, sobre essa situação hoje, tá? Então já aproveita e já deixa um like aí, porque é muito importante e a sua participação. A gente vai mencionar aí sobre essa situação, essa estratégia do Bolsonaro para não ser preso, tá? E não ser, de certo modo, aí responsabilizado pelas coisas que, consequentemente, pelo menos é o que aponta aí a Polícia Federal, que ele, o Bolsonaro, acabou fazendo. Então o Bolsonaro tá nessa expectativa, tá nessa nova pegada aí, para ver se consegue aí essa boquinha, como diz o pessoal, para ver se de certo modo ele ganha aí essa liberdade, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação que de certo modo causa medo, transtorno, gritos e, né, tudo isso aí de ruim para o Bolsonaro. Essa aqui é a realidade. O Bolsonaro, eu já mencionei para vocês aí, né? O que acontece? Agora ele tá aí com essa nova, né, com essa nova estratégia. A estratégia dele é qual? É essa daqui, ó, né? É não ser preso, tá? Não ser punido pelas coisas que ele fez, né? E a gente vai mencionar. E como é que ele faz para poder utilizar de certo modo essa estratégia e não ser preso? Ele tá investindo agora no Supremo Tribunal Federal, tá? Por quê? O Bolsonaro, se vocês viram aí no vídeo anterior, né? Se não viram, aconselho vocês a assistirem. O Bolsonaro teve um grande problema, uma triste surpresa agora, né? Nessa terça-feira aí, um dia depois do Natal, que a situação para ele ficou complicada. Como que ficou complicada? A Polícia Federal, de certo modo, tá fechando cerca aí contra ele. Eu mencionei para vocês aí, fazendo um resumo aí, tá? A Polícia Federal já tá praticamente findando todas as investigações, todos os inquéritos. Vai apontar, de certo modo, para o Bolsonaro, essa aqui é a realidade. O Bolsonaro está sendo indiciado, significa o quê? Nessa situação aqui do Bolsonaro, que tá com essa cara aí de bonzinho. Você olha assim para essa cara de bonzinho e fala, nossa, olha só como ele é bonzinho. Mas não. A Polícia Federal tá, de certo modo, apontando para o PGR, dizendo assim, ó, mostra no PGR, ó, esse rapaz aí, esse senhor, que vocês estão vendo aí com a cara de bonzinho, matéria da Folha de São Paulo, ele não é bonzinho não, o que acontece é que ele cometeu aí, supostamente, vamos colocar aqui no mundo das hipóteses, né, 5 crimes aí. E aí tem o inquérito das fake news, né, tem a situação também pelo fato do Bolsonaro ter desviado aí recursos públicos, ou pelo menos tentado obter vantagem, tem a situação lá, de tentar, de certo modo, derrubar o Estado Democrático de Direito, enfim, a abolição do Estado Democrático de Direito e dentre outras coisas, peculata. Então a Polícia Federal vai falar assim, ó, tem uma série de crimes, eu listei lá para vocês dão uma olhada, tá mais detalhado no outro vídeo. A Polícia Federal vai simplesmente apontar para ele, vai mostrar para o PGE, que é o Paulo Gonet, e aí o novo PGE vai encaminhar, de certo modo, né, vai apresentar a denúncia, e aí o Bolsonaro tá com sérios problemas. É por isso que ele, já vendo tudo isso, que provavelmente vai ser condenado, porque são muitas coisas, né? Era para ter, de certo modo, concluído esse inquérito das fake news aí, e dentre outros, né? Enfim, era para ter, eles vão juntar tudo num pacote só e, de certo modo, pedir aí a prisão no Bolsonaro. Então o Bolsonaro, já vendo toda essa situação, vendo que é uma coisa que não é fácil, é uma coisa que, né, tá aí, de certo modo, praticamente um tanto que quase que condenado, essa aqui é a realidade, o cara, sinceramente, né, acho que ele falou assim, entrou em desespero. E qual foi? Resolveu agora, de certo modo, a tentar conversar com os ministros do Supremo Tribunal Federal, para ver se, de certo modo, tem alguma possibilidade, para ver se, de certo modo, ele consegue aí algum benefício e derrubar a decisão que, consequentemente, consequentemente. Se você ainda não deixou um like, deixa um like, é muito importante, tá? Então, o Bolsonaro quer fazer o que aqui, ó? O Bolsonaro tá bonzinho, né? Ele tá bonzinho. Você tá vendo essa cara dele aí de bonzinho, mas nada. O que ele tá tentando fazer? Tá tentando lá, através do STF, dos ministros, para ver como é que anda o clima. Agora, tem uma péssima notícia pro Bolsonaro. O Bolsonaro ofendeu o Barroso, ofendeu um monte de gente, fez um monte de coisas ruins. Você acha que os ministros iriam deixar
passaram isso batido, só pra você ter uma noção, os ministros deram uma resposta muito ruim pro Bolsonaro. E o Bolsonaro já tem um monte de votos contra ele, independente da situação, tá? Então, olha só, o que acontece? Os advogados do Bolsonaro e políticos, de modo geral, da base do Bolsonaro, estão aí tentando reverter a inelegibilidade do Bolsonaro aí lá no STF, tá? O que acontece? Os caras, o objetivo deles é tentar reverter a situação para deixar o Bolsonaro elegível para 2026, tá? Para, de novo, consequentemente, para o Bolsonaro aí tentar disputar um cargo a deputado. Se ele conseguisse, se ele se tornasse elegível de novo, ele iria disputar o cargo de presidente da República, tá? Ele não ia disputar cargo de deputado, senador, de governador, não. Então, o que eles estão querendo? Bem, se o ministro Alexandre de Moraes, lá de certo modo, está aí praticamente a poucos passos de me grampear, se eu for ao STF, eu consigo aí, posso conseguir. Desculpa, eu posso, o Bolsonaro, né, pensando assim, eu posso conseguir, né, reverter isso daí, como diz ele nisso daí, eu posso reverter e posso me tornar elegível em 2026. Só que o Bolsonaro recebeu um aviso lá dos ministros do STF, e eu posso até aqui, eu tô citando, Cláudio Pereira, que nem me apresentei, mas eu sou Cláudio Pereira, seja muito bem-vindo. Ó, o Bolsonaro teve respostas negativas de 4 ministros, é o que mostra aqui a matéria do Globo, tá? E ela tá dizendo o seguinte, que, de certo modo, né, é muito difícil reverter essa situação, ou seja, vamos colocar isso, acho que deve ser um dos atuais, né? Se for contar, então, o Flávio Dino que vai chegar, vamos dizer assim, vai ser 5. Mas vamos, né, pensando num lado positivo para o Bolsonaro, 4 ministros. Quem são? Vamos colocar aí Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Zanin e Flávio Dino, tá? Então você imagina como é que tá a situação. Esses caras provavelmente vão votar contra o Bolsonaro, ou seja, vai continuar inelegível, tá? Ainda precisa de mais 2 votos, é claro, isso aí a gente sabe. Mas os outros 2 votos, que poderia ser quem? Comenta aí, quem que você acha que iria votar contra o Bolsonaro, mas vamos dizer assim, a Carmen Lúcia poderia votar, o Barroso, que foi atacado aí pelo o Bolsonaro, e dentre outros aí, né? Então o Bolsonaro, né, tá utilizando essa técnica aí, essa nova técnica, está tentando aí reverter a inelegibilidade, só que aí no caso, vai ficar muito difícil. Os próprios ministros falaram aí pro jornal O Globo, tá? E afirmaram que não vê chance de reversão do Bolsonaro sobre essa situação, tá? Então tá aí o Bolsonaro tendo uma péssima notícia, derrota e mais derrota, uma após o outro, e tudo isso culminou justamente quando ele começou a maltratar o povo brasileiro, tá? Ou seja, desde quando ele entrou ele já maltratava, mas aí ele foi intensificando e foi vendo até onde a corda esticava, até onde dava. Será que dá? Vamos lá, vou pegar, vamos fazer, vamos acontecer. Será que isso tá certo? Será que dá então? Aí o povo parou para pensar, pô, esse cara, ele não é tão bom assim quanto ele falava, né? Continua com as mesmas mamadas, com um monte de coisa, escândalos e mais escândalos. E aí o pessoal foi, né, de certo modo, abrindo os olhos. Aí na hora da eleição, pá, sentiu aquele baque. Mesmo ele gastando todo o dinheiro da máquina pública, a coisa ficou complicada. E aí ele perdeu a eleição. Perdeu também, aí já ia falar consequente, né? Mas enfim, ele perdeu a eleição, perdeu o foro privilegiado, e aí as coisas foram desmoronando, né? Então aí a coisa foi ficando mais difícil. E, né, é sempre bom lembrar, o fato de você ter aí o foro privilegiado e dentre outras coisas, não significa que você está imune a fazer as coisas, mas cedo ou mais tarde elas vão ver. E a Polícia Federal apontou aí, ou pelo menos vai apontar, 5 crimes do Bolsonaro. E aí é aonde que pega, porque só se ficar só no fato da inelegibilidade, tá? Não, tá tranquilo, tá fora da política, tem dinheiro, recebe aí 100 mil reais aí, provavelmente de aposentadoria, tá tranquilo. Não tá. Porque agora, de certo modo, o Bolsonaro tá com sérios problemas. Sabe com quem? Com a Polícia Federal. É isso aí. Aí o Bolsonaro tá com um problema com a Polícia Federal, a promotoria, a PGR, né, vai partir para cima dele, vai acusá-lo, né, consequentemente de novo, vai acusá-lo. Ele sendo acusado, o juiz, né, condenando o Bolsonaro, ele vai ser preso. E é por isso que ele tá nesse desespero. Se o Bolsonaro bem soubesse, se ele pudesse voltar em 2022 ou lá na época que ele resolveu se candidatar, ele deveria ter falado assim, bem, cara, para poder ter aí de certo modo o foro privilegiado, eu vou me candidatar a deputado.
Essa que é a realidade. Ele teria bem pensado nisso. E é o que ele tá tentando agora. Talvez não seja nem concorrer a presidente da República. Talvez ele esteja lá conversando com o pessoal, falando assim, olha, eu quero aí a minha possibilidade de voltar a ser elegível de novo, né? Se é que esse é o termo, mas eu quero ter a oportunidade de disputar as eleições para mim ser pelo menos um deputado, para ser pelo menos um senador. O fato é que Bolsonaro maltratou muitas pessoas e tratou todo mundo como se fosse, né, a escória. E o que acontece? Os ministros e todas as pessoas que o Bolsonaro, os menos favorecidos, não. Mas os ministros, aquelas pessoas, né, que de certo modo têm um poder mais aquisitivo, não vão deixar isso de lado. Gente, ó, caso caiu pro Bolsonaro, corra, né, corra se puder, mas eu acho que no caso dele não vai ter como correr não, porque a casa caiu de vez, tá? Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. Aqui quem falou, Cláudio Pereira, né? Abaixa aí, segue o Pix. Se não seguir também, amanhã você faz a doação e tá tudo certo. Obrigado mesmo aí pela força. Só pelo fato de você ter assistido o vídeo até aqui, já conta muito, tá? E ajuda a gente demais. De todo modo, o Pix tá aí, não é aquele Pix lá do Bolsonaro, tá? E nem eu queria que fosse aquele Pix lá. Nem eu queria que fosse aquele Pix lá. Mas tá aí a chave do Pix aí, caso você queira, de certo modo, contribuir, ajuda demais. E a gente também aí acaba trazendo também outros jornais e outras matérias para deixar você atualizado aí no mundo da política. Lembrando, a mídia tradicional, ela não vai trazer essas informações para você, tá? Não vai, de graça ou não. Ela não traz nada de graça porque ela não tá nem aí para você. Mas o meu objetivo aqui é te deixar politizado, né? Entendendo um pouco mais da política, beleza? Obrigado aí, a gente se fala numa próxima oportunidade. E valeu!